minha primeira live no Instagram. Bom dia, senhoras e senhores. Deixa eu convidar aqui a nossa convidada da vez. Hello, Carla. Bom dia, tudo certo? Tudo bem? Peraí que eu tô virando aqui a câmera. Mas não tô conseguindo virar a câmera. Engraçado. Bom Ah, dia, bom consegui. dia. Tudo bem? Bom dia, gente. Tá, já tô vendo algumas pupilas minhas chegando aqui. Pupilas que Maravilha. eu chamo as meninas que fazem parte do meu desafio, Antônio. Antônio, prazer estar aqui com Prazer você. total. Prazer total. Minha irmã chegou! Minha irmã gêmea. Eu tenho minha irmã gêmea. Maravilha. Então, vamos começar a live. A gente está aqui live com Carla Garcia, conhece, a.k.a. also known as, também conhecida como Carla Carnívora. Nos Estados Unidos, aqui é bem comum as pessoas terem carnívoro no nome, né? Carnivore. Eu vejo muito. No Brasil, você foi a primeira pessoa que eu vi. Que legal. Eu achei bem interessante. Carla, Uma só para amiga minha começar. me falou assim, que audácia dessa menina, conheci ela, Kaili, Carla Carnívora. Eu falei, como assim, né, minha uma amiga minha? Eu sou. Então, para quem não te conhece, você poderia se apresentar, Carla, por favor? Claro, eu sou a Carla, carnívora, Carla Garcia, carnívora, né? E tenho 40 anos, sou uma pessoa normal, né? Não sou da área da saúde também, apesar de falar muito sobre saúde, mas não sou da área, né? Nunca estudei sobre, assim, só as coisas que eu testo, que eu estudo, que, né, enfim. E é isso, né? É uma pessoa comum que gosta de sempre. Eu sempre busquei a saúde, na verdade, né? Já tenho uma média de 20 anos que eu falo sobre isso, 15 anos aí que eu falo sobre isso nas minhas redes, então eu sempre usei as minhas redes para falar sobre isso também, que seja low carb na época, né? Enfim, descobrindo as coisas. Então é uma coisa que eu sempre me interessei bastante. E tenho um desafio aqui no Brasil, né? Tenho um desafio carnívoro onde eu ajudo as pessoas a começar a comer carne, simples assim, começar a comer carne, né? Porque isso é tão estranho aqui no Brasil, principalmente, Antônio. É muito estranho, porque aqui é muito forte essa coisa do arroz, do feijão, dos legumes, das frutas. Então é muito estranho. As pessoas acham muito estranho mesmo. A maioria da minha família me acha louca de pedra mesmo, entendeu? Mas faz parte, né? Sim. Tô aí, Então, tô aí. então foi nessa busca da saúde que você achou a dieta carnívora, certo? Exatamente. Eu já busco aí a saúde, digamos assim, no meu caso, a cura intestinal que eu falo, né? Eu sempre tive intestino preso, é uma coisa que as pessoas têm muito também, e desde muito pequena. Então, independente, fazendo dieta low carb, cetogênica, comendo bastante fibra, eu nunca consegui resolver esse problema. Conseguia me manter magra, mas a saúde ali, que é onde a gente sente pleno, onde a gente sente bem, eu nunca consegui. E nessa minha busca, né, há uns 3 anos atrás eu comecei a consumir mais carne, porque até uns 5 anos atrás, para trás, o meu sonho era virar vegetariana, porque eu achava que a carne zoava o meu intestino, né? Então, assim, quase virei vegetariana, consumia proteína vegana, então eu treinava, né, consumia uma proteína caríssima, inclusive que ela vinha de fora, tal, e vegana, então comia muita soja, comia muito legume, comia muita coisa. E aí, de uns 3 anos para cá, eu vi uns vídeos de um médico que ele começou a desmistificar isso, falar dessas mentiras que falavam sobre a carne e comecei a aumentar o consumo de carne. Então, foi. E aí, depois a gente vai entrando nesse mundo mais carnívoro, as coisas vão aparecendo, E né? é- E aí conheci uma galera carnívora e tal, e aí a estratégia carnívora caiu no meu colo, assim, eu falei, uau, né? O que é isso? Começou carne, como assim? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, porque já tentei tanta coisa, já tô aqui cheio de suplemento, tô aqui gastando rios de dinheiro.
Então é isso. Exatamente. Carla, interessantíssimo isso, porque depois que você tenta e você vê os resultados, você pensa que você está em outro mundo, que ninguém nunca parou e tentou isso, nunca vai saber como é que a gente está se sentindo. Então, é por isso que eu sempre falo, a dieta carnívora é uma dieta que é a mais pura possível, é o estado mais puro que seu corpo pode estar. Então, não custa nada a pessoa tentar por um mês, talvez 2 meses. Não, todo mundo consegue fazer alguma coisa por um mês ou 2 meses. E outra coisa que também você comentou, que eu achei bem interessante, você comentou que você tinha constipação, certo? E você comentou que você estava tentando comer fibra para ajudar na constipação. Eu me Cena. enchia, eu comprava todas as fibras E é, possíveis. tem, Todas. tem um médico aqui nos Estados Unidos, Anthony Chaffee, eu gosto muito de ouvir ele, e ele fala toda hora. Quando alguém está com constipação e está comendo fibra, é a mesma coisa de você botar mais carro numa estrada que já está engarrafada. Tá. Como é Nem, que vai nem resolver o engarrafamento? Nem me fala isso. Ontem eu até fiz um vídeo contando aí resumidamente, essa minha história intestinal. E eu passei uma vida consumindo aveia, consumindo psyllium, que é uma fibra muito poderosa também, me hidratando super bem, e comendo alface, e comendo milho, tudo que teoricamente. E assim, sempre tinha crises intestinais. Tanto que quando eu entrei na carnívora, eu tava numa dessas crises, assim, um mês. E aí eu comecei a me perguntar, sabe quando você fala assim, mas o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não como doce, eu não como não sei o quê, eu me alimento bem, como sopa com vários legumes à noite, e como alface, como salada, repolho, nossa, é um pratão de repolho. E E é, aí isso faz muito sentido, porque hoje eu sei desse processo de fermentação também, que não faz nada bem para o nosso intestino, né? Então, o estômago ele não digere, vai fermentar, e aí vira uma gases, essa, né? essa é a maior diferença entre a gente e um gorila, por exemplo. O gorila, ele não tem um apêndice que nem a gente, ele tem um seco, é seco que fala em português, talvez, cecum em inglês. Então, o cecum do gorila é um órgão muito maior que o nosso apêndice, onde ele consegue empacotar essa fibra, empacotar a celulose que ele come, e essa fibra e celulose viram, sabe o quê? Na maioria, gordura e proteína. Então, eles estão se alimentando de fibra, só que as bactérias dentro do seco dele tá fazendo o corpo dele se nutrir com gordura e proteína. Então, tecnicamente, até o gorila que come só planta está se alimentando com gordura e proteína como base da dieta dele. Sim, porque até porque ele tem um sistema diferente da gente, né? E só fazendo um comentário rápido aqui tem um médico que ele é engraçadíssimo. Médico não, nutricionista, ele é engraçadíssimo, ele é crude vegano, come as coisas cruas, né? Então ele faz muitos vídeos comparando a gente com o chimpanzé e tal, né? E é muito engraçado, assim, eu assisto os vídeos dele, assim, eu não faço nem mais react pra ele, porque ele é muito engraçado. Pô, se a gente fosse entrar no tópico de nutricionista, de rede social, meu Deus do céu, manda alguns para minha namorada que eu fico pasmo com a quantidade, a maioria dos conteúdos de nutricionista no TikTok, no Instagram, é basicamente falando, se você comer menos caloria, você vai emagrecer. Não importa o que você, não importa o que você está comendo. Como esse rapidez aqui, porque tem pouca caloria, você tá ok, você vai emagrecer eventualmente. Mas não, porque como você falou, você está se desnutrindo, né? Você não está pegando os nutrientes necessários para você viver bem. Então, quando eu olho esse tipo de conteúdo, eu fico muito triste, porque é esse conteúdo que tem a maioria das visualizações e que a pessoa realmente acredita, né? Que se você só contar caloria, você vai ficar bem. Você pode perder peso, pode, mas você vai estar perdendo peso porque você não está se nutrindo, certo? Mas a gente sabe que isso faz parte do sistema e é todo um lance ali, porque eles têm muito mais engajamento, porque eles estão falando o que o sistema quer, né? Então, se a gente for entrar nesse assunto também, olha, vai que vai. Anteontem, me mandaram, eu não sei nem se ele nutre, mas só vou contextualizar para você o que ela falou, né? Olha só o que ela falou. Qual dieta é melhor para emagrecimento? Então, o foco é esse, né? O foco das pessoas é esse, emagrecimento. Emagrecimento, exatamente. Emagrecimento, Que né? E ajuda tal. a E ela falou assim: emagrecer.
é cetogênica ou carnívora? Aí ela fala: olha, se o seu foco é emagrecimento, a cetogênica é melhor. Por quê? Porque se você está precisando emagrecer, ela falou, né, basicamente isso. Se você está precisando emagrecer, o seu sistema de saciedade não funciona muito bem. Então, se você for começar a comer só carne, você vai comer mais carne do que você precisa. Aí, opa, meu Deus, meu Deus. E é uma pessoa bem famosa em Portugal. E aí, se você for fazer uma dieta cetogênica, onde você insere os vegetais, onde você coloca alguma coisa, você vai. E aí, basicamente, a gente sabe, né, que o vegetal fermenta e tal. Você vai comer menos. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, essa eu tive que postar, porque a hora que eu vejo umas coisas assim, eu falo, meu Deus do céu, que loucura. Loucura. E tem gente aqui comentando. Alguém comentou uma coisa que eu até falei, a Gabi aqui, Nutri que indica Coca Zero. Eu tava pensando nisso. Se você falar que Coca Zero não é bom, não é ideal para você, o Nutri fala: Meu Deus do céu, você quer uma dieta restrita, tal. Então, já fica agoniado quando fala isso. A Não, não, Luciana. nós somos radicais. Aí é assim, a coisa que eu mais ouço. Ah, mas é muito radicalismo. Eu falo, gente, radicalismo é como um pratão de arroz e feijão, legume todo dia, uma vez por semana ir no McDonald's. E isso para mim é radicalismo, porque o que eu faço de comer carne todo dia por uma escolha minha, é minha, né, no caso. Então, assim, você escolhe o que você quiser. Mas quando a pessoa não consegue fazer o que você faz e ter os resultados que você faz, o que ela faz? Ela critica. Então ela fala: eu gosto do equilíbrio. O equilíbrio. Ai, olha, esse negócio de equilíbrio, Antônio, me Yeah. irrita. Me Nu- irrita. Nutri que indica doce de leite como pré-treino aqui. Não, esse é o clássico. Exatamente. Esse é o clássico da bizarrice. É o clássico. Esse é, esse é o clássico. Nutella também, eu vejo muito. E, é, rapaz, é, mas é porque sua tela meio que travou um pouquinho. Tá bem? Tá. Internet, Oi? eu acho que é a internet que travou um pouquinho. Estava dando como vídeo encerrado, mas já voltou, eu acho. Já Ai, voltou, eu voltou. acho. Tá. Voltei. Ok, Consegue me ouvir? voltou. Então, uma coisa que eu também falo para todo mundo é que eu não tô comendo só carne porque eu não quero comer outras, porque eu acho que se eu comer outras comidas, eu tô me restringindo comendo carne, é isso que eu quero dizer. Eu não como carne, eu só como carne porque eu literalmente sinto que é o melhor para o meu corpo. Eu não faço questão mais de comer outras coisas, esse é o meu ponto. Entendeu? Eu não faço Exato. mais questão, eu quero ficar desse jeito, eu quero me sentir 100% toda hora, eu quero me sentir determinado para ir para academia, depois andar 3 quilômetros, depois trabalhar das 9 da manhã até as 10 da noite. Eu quero me sentir assim. Eu não quero me sentir como me sentia antes, que eu sentava no sofá para ver um filme, ficava no celular, sem vontade de sair. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas alguma coisa estava acontecendo. E quando eu fui pesquisar, era a comida que eu estava comendo que estava me fazendo me sentir assim. E esses são sintomas que me afetaram mais, né? Mas tinha vários outros, como ir no banheiro 3 vezes ao dia, não é normal. Não é normal. Como espinha na cara toda hora. Não conseguir me concentrar nas coisas. Como até cabelo caindo. Careca já, tava ficando calvo. E agora tudo melhora. E quando você chega nesse ponto que você está se sentindo super bem, eu não sei você, né? Provavelmente também, mas você não quer voltar para como você estava se sentindo antes, ou você não quer nem voltar a estar se sentindo 90%, por exemplo. E é por isso que eu continuo só comendo carne. Você é assim também? Sim, você sabe que teve até pegando um gancho que você está falando, teve um amigo que me perguntou ontem, anteontem, por mensagem, e ele começou a me fazer umas perguntas. Você só faz a dieta carnívora? Você abre exceções? O que você come dentro da sua dieta carnívora? Você come queijo? Você não sei o quê? E aí eu comecei a responder, quanto que você abre exceções? Ele falou, né, enfim. E aí eu comecei a responder, né, para ele as coisas que ele me perguntava, e uma delas foi isso. Eu, tipo, falei para ele que é o que mataria todas as perguntas dele. É uma coisa que me faz tão bem que eu não quero. Tipo assim, como só carne, isso não dói em mim, não é
Não é um sacrifício, Exato. entende? Por quê? Porque eu passei a vida inteira sofrendo, comendo coisas certinho, né? Como manda o figurino, né? Daquela dieta ótima de salada, de né, até carne, comecei a comer um pouquinho, mas gases, estufamento, prisão de ventre recorrente. Então, assim, hoje eu me sinto tão bem que é o que eu falei pra ele, eu vou, mas assim, não entendo, vocês perguntam como se fosse um sacrifício, e a Yep. gente não trata isso como um sacrifício. Abrir exceções não é nada pontual. Eu faço o que eu quiser. Se eu chegar numa festa e eu quiser comer um pedaço de bolo, eu vou comer, entende? Yep. Então, assim, esse não é o problema. Mas hoje eu já dou muito mais valor a isso. Eu olho aquilo e falo, será que vale a pena? O meu corpo tá tão limpo, tá tão, né, tipo, funcionando tão bem. E aí, quando você come alguma coisa assim diferente, igual, na semana passada, essa última, a gente tá na sexta-feira, é que eu tô meio louca, que eu voltei para São Paulo ontem, já era 1 hora da manhã, então eu tô meio louca. Sexta-feira. E aí, meu marido, a gente tava no carro, ou nessa noite, e aí ele falou assim: Nossa, eu tô sentindo aqui tudo descamando, aqui e tal, sobrancelha, porque ele comeu pão essa semana e ele identificou na hora o que Yep. que foi. Por quê? Porque ele tinha psoríase. Uhum. Então, assim, descamava a pele e tal. E quando ele cortou tudo, ele nunca mais teve nada de problema de pele, sabe? Aí ele comeu pão essa semana passada e uns 2, 3 dias aí e descamou, tava assim, tudo. Aí ele falou ontem, ele até comentou. E aí a gente fala assim, gente, e aí meu marido também se tornou carnívoro, a gente come carne juntos, a gente se alimenta da mesma coisa, tal. Quando é para abrir exceção, geralmente os dois abrem juntos, né? Mas a gente identifica, porque o corpo tão limpo, a hora que você coloca alguma coisa para dentro, já sai uma espinha, já sai não sei o que. É meio que automático, sabe? Mas é Exatamente. isso. Exatamente. E você comentou do problema de pele, né? Eu estava vendo um vídeo do Dr. Paul Mason. Eu não sei se você conhece, ele é um doutor australiano. Ele é muito, mas muito interessante, se você quiser ver ele. Ele comentou sobre a resistência à insulina e como a resistência à insulina pode também afetar a pele das pessoas. Então, skin tags, né, que são as verrugas que muita gente tem, isso quer dizer que você provavelmente tem resistência à insulina. Se você tem é porque meu português é mais ou menos, tá? Então eu tenho que falar em, eu penso em inglês e falo em português. Então, uns pretos assim, sabe? Tem gente que tem uma Tudo, né? Até no pigmentação, pescoço pigmentação também. diferente, ou no pescoço ou na pele, que também são problemas de pele. E isso mostra que a pessoa também já está quase resistente à insulina, se não já tiver, o que traz diversos outros problemas que não são falados, né, hoje em dia. E a resistência à insulina, voltando, né, também conectando com o que a gente estava falando de Nutri, que passa doce de leite como pré-treino, que passa loads and loads, né, quilos e quilos de carboidrato para você comer durante várias horas do dia. A resistência à insulina acontece depois que seu corpo não consegue mais, seu pâncreas está criando a insulina e não consegue mais abaixar o seu nível de glucose no sangue. E para ele tentar abaixar toda hora seu nível de glucose no sangue, seu nível de glucose no sangue tem que estar elevado toda hora. Então, tudo é conectado com a alimentação e a resistência à insulina, que é o problema que muita gente tem hoje em dia e não sabe. É uma coisa para a gente conversar muito, mais para a gente conversar para as pessoas entenderem e eles terem a noção que o que a gente come está afetando a gente, especialmente se nossa glucose está toda hora crescendo. Toda hora E aumentando. dando picos, né? Ontem a gente fez até uma live, a gente conhece várias pessoas, né? E ontem a gente fez uma live com a Polly e com a Kalinda, que são duas atletas aí do AK, é uma personal carnívora e tal, então ela é uma super atleta também, e a Polly contou uma história interessante, que ela foi no Nutri, ela estava querendo dar uma bombadinha, né? A gente sabe que a célula, quando trabalha com a glicose, ela carrega água também. Então, assim, você fica com uma aparência demais, né? Por isso que o mundo fitness, esse mundo, né, de levantamento de peso, o pessoal adora o carboidrato, né? Então, toma as maltodextrina aí para treinar, toma... Só que sempre dá pico, e eu tô sempre falando disso, porque não é
também você vê uma pessoa atleta, tal, não sei o quê, a pessoa é super saudável. Não, tem vários que terminam a carreira diabéticos. Yep. Postei esses dias, entendeu? E aí, o que que ela falou? Que ela foi, né, ela estava carnívora, já começando a estratégia carnívora, conseguiu baixar o peso e tal, mas ela queria dar uma bombadinha. Aí passou no nutricionista famoso da cidade dela cara, ele passou uma dieta que ela comia açúcar até antes de dormir. A gente sabe que glicose antes de dormir, você briga com GH. Você não vai produzir GH quando você tá, né, que é o que você tem que produzir quando você está no sono profundo e tal. Quando você tem glicose correndo, você não. E aí o Nutri passa para ela, tipo assim, ela treina às 5 horas da manhã. O Nutri passa para ela aveia, banana, não sei o quê, para ela comer antes do treino. Ela treina às 5 horas da manhã. Então, você vê como é que é, né? Hoje, esse padrão, né, de carboidrato. Então, você precisa. E elas duas estão fazendo faculdade de nutrição. E elas me mandam várias pérolas, várias, assim, das aulas, sabe? Tipo assim, Yep. macetando que carboidrato é essencial, que a gente precisa e tá, sabe? É isso que eles ensinam na faculdade. O que é engraçado é que literalmente o carboidrato não é essencial para a gente viver. Esse é o que é engraçado. Você não precisa, você que está assistindo, você não precisa comer nenhum tipo de carboidrato para você sobreviver. E isso não é coincidência. Nosso corpo evoluiu comendo gordura e proteína. Carboidrato veio quando a gente precisava, se não tivesse um animal para a gente caçar, uma vez ou outra a gente E comia achava esse aquela carboidrato. árvore ali que dava aquela Yeah, fruta de repente, na época dela, né? Enfim, né? Pô, eu. exatamente. Então, o carboidrato você não precisa comer nem um pouco. O seu corpo produz a quantidade de carboidrato que precisa. E seu corpo produz a quantidade de glicose que também precisa. Se não me engano, o seu corpo tem 5 gramas de açúcar, de glucose, desculpa, na corrente sanguínea por hora. E cada vez que você aumenta a sua glucose no sangue, você, querendo ou não, está fazendo seu corpo entrar num estado que ele não está acostumado. Então você, querendo ou não, está machucando o seu corpo de pouquinho em pouquinho. No começo, você não percebe muito, mas depois de um tempo, você vai estar colhendo os resultados desses dias, desses anos e anos e anos comendo mal. Glicando a E célula, né? Tá ali o tempo todo e é uma coleção de célula glicada. E você fala, meu Deus, que loucura. Mas, isso, né? isso eu tenho várias conversas com meu irmão, por exemplo, porque meu irmão come muito mal, muito açúcar, muito carboidrato, ele come muito mal mesmo. E ele é magro. E já eu, por outro lado, eu fiquei gordo comendo assim. Então, para mim, eu tive o baque, né, do caramba, eu tô gordo agora, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar meu estilo de vida. Mas já que ele não ganha tecido adiposo, ele fica tranquilo, ó. Não, eu tô magro aqui, eu tô bem. É Eu o falo, chamado magro de ruim, né? Que as pessoas têm magro de inveja. ruim. Come de tudo e não Eu falo, come. meu irmão, eu falo, meu irmão, estado aqui nos Estados Unidos que é muito interessante. You can't outrun a bad diet. Isso significa você não pode correr mais rápido que uma dieta ruim. Uma hora a conta chega e não é boa, porque chega quebrando tudo. Chega como diabetes, chega como gordura no fígado, chega como déficit de atenção, chega como dor de cabeça constante, que em muita gente vem mais cedo, né? Então, tem vários tipos diferentes que uma dieta ruim pode te afetar. A gente não sabe quando vai te afetar, mas se você, uma coisa é certa, se você constantemente está botando seu corpo em estresse, uma hora chega. Sim, esses dias eu tava num grupo que a gente participa e uma amiga comentou assim: alguém pode me explicar, porque teve uma discussão em família, e a gente falou sobre isso, alguém pode me explicar por que que aquela pessoa que toma Coca-Cola e de manhã acorda e já toma um copão de Coca-Cola, aquela pessoa toda errada, por que que essas pessoas às vezes são saudáveis? Aí eu olhei assim, né, aquela pergunta, eu falei assim, amiga. Quem te disse que é saudável? Assim, você pode ver a pessoa ali, se ela é nova, principalmente, ela vai aguentar, teoricamente, muito mais. Mas você já fez um exame dessa pessoa para saber se ela é saudável? Como é que tá? Para onde que tá indo a saúde dela? Porque não tem lógica a pessoa acordar.
tomar Coca-Cola de manhã e ser saudável. Mas, assim, eu acho que você tá. Eu acho que as pessoas ficam procurando isso, né? Elas, mas por que a pessoa tá ali? Porque o ser humano, ele aguenta coisa pra caramba. Gente, a E é gente é muito resistente. O negócio não, né? Tipo assim, eu acho que Deus fica tentando salvar a gente o tempo todo, né? Tipo, a pessoa tá ali com 70 anos, tomando 30 tipos de comprimido, diabético, com não sei o quê, com não sei o quê, e tá ali comendo pãozinho, aguentando com 70. 70 anos, eu acho que você está sendo bem beneficial aí para essas pessoas, porque eu vejo gente hoje com 40 anos fazendo isso. Eu vejo gente com 25 anos fazendo isso, tomando Sim. remédio para dor de cabeça toda hora, que é o mínimo, né? Porque dor de cabeça você ainda não está hooked, você ainda não está constantemente tomando esse remédio. Mas é uma questão de tempo até isso, ter o remédio de diabetes, o remédio de pressão alta, o remédio de a insulina Remédio de constante que você está pressão botando. alta é mato. Todo mundo toma. Todo mundo que passa pelo nosso desafio, 90% das pessoas falam: eu tomo remédio para pressão alta. Yeah. Todos, todos. É incrível. Estatina também, né, do coração, que Nossa, não serve para colesterol. nada, diga-se de passagem. Se você está tomando estatina, você tem que ver os estudos sobre estatina. Teve um estudo que eu li que mostrou e é o estudo que eles mostram também, que as estatinas aumentam sua expectativa de vida por 5 dias. Se você já teve ataque cardíaco. Se você já teve ataque cardíaco. Então, quando você para ver, é só um jeito de você estar gastando seu dinheiro e dessas empresas de remédio estarem ganhando dinheiro porque você é um cliente constante deles, né? É como se você está precisando daquilo, então eles têm um cliente para a vida toda. Qual é o business que dá menos lucro que isso? De que uma pessoa que você sabe que vai ter que comprar do seu produto a vida toda. Eu Tem essa. sempre falo uma coisa, que um médico, lógico que tem outros remédios também, né? Mas é um médico que receita estatina e os prazóis aí da vida, omeprazol, não sei o que, ele é um cara que já devia ser preso ali logo de cara. Eu sempre falo isso. Quando alguém me falar assim pra mim, meu colesterol deu alto e eu tô tomando civastatina, estatina, não sei o que, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o problema não é o colesterol, pelo amor. E é assim, ó, é um remédio que, assim, quando a pessoa para de tomar, para dores no corpo. É um remédio que dá dores no corpo, dores articulares. E a gente fala, gente, é surreal isso, surreal. Mas ninguém precisa. Um médico que receita hoje estatina é um médico que, olha, para mim, não sabe de. Não Por está quê? estudando, né? Exato, nossa, meu Deus, terrível. E Carla, eu queria te perguntar, na verdade, que você comentou sobre as pessoas que estavam no seu desafio e muitas tomam remédio de pressão, né? Como é que você indica, provavelmente, né, que elas falem com o médico delas para ir diminuindo com o tempo esse remédio de pressão, porque eventualmente eles não vão precisar mais, né? Com a Essa dieta só carnívora, provavelmente. essa questão ela é muito interessante porque tem duas coisas que a pessoa resolve e assim, Antônio, em pouquíssimo tempo de estratégia carnívora, que é diabetes tipo 2 resistência insulínica, e a gente teve um caso também de diabetes tipo 1, que eu quero falar sobre esse caso também, que é interessantíssimo. Sério? E sério, e aí tem duas coisas que a carnívora resolve, assim, de cara, é diabetes tipo 2, né? Resistência insulínica. Fato. E até porque essas nossas células, né? Eu falo as células glicadas, elas são substituídas de 3 em 3 meses. Então, se a pessoa não pegar um curso diferente ali, ela vai, né, acabar com aquelas células glicadas, ela vai ter, assim, eu ouso dizer que é cura mesmo. Porque fala assim, remissão, mas enfim. É igual doença autoimune. Você curou o intestino, você cura uma doença autoimune. Isso aí é meio que claro para mim hoje, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda e pelo que a gente faz. Pressão alta, todo mundo toma, porque é de praxe uma pessoa com mais de 35 anos chegar no médico hoje, ele já coloca ali uma caixinha de remédio de pressão alta, a pessoa fica tomando ali a vida toda.
E, cara, em uma semana a pressão da pessoa regulariza. Então não tem muito isso. A gente sempre fala no nosso desafio, eu e a Miriam, inclusive ela tá aqui, minha super sócia querida, e a gente sempre fala, ó, a gente não é médica, ok? A gente sequer é da área da saúde. Então não pergunta pra gente se você tem que retirar algum remédio. Isso é problema seu, é problema do seu médico, você tem um médico, enfim, tá? Então a gente sempre deixa isso muito claro. Mas a gente tem muitos casos de assim, depois de 15 dias, depois de um mês, cara, não tô tomando mais remédio de pressão, não sei o quê. E o que faz muito sentido, porque a pessoa não tem pressão alta, ela está com pressão alta. Por que que ela está com pressão alta? Pelo consumo de carboidratos, né? Enfim, né? A pessoa não tem esteatose hepática, ela está com esteatose hepática porque ela consumiu muita frutose, muito álcool, que seja, muito, né? Yep. E a mesma coisa da diabetes, né? Resistência insulínica. Ela não tem. Para mim, eu falo, você não tem diabetes, você está com diabetes. Yeah. Para quem não sabe, para quem não sabe, a glicose e o álcool são metabolizados igualmente no seu corpo. Por isso que tem criança hoje em dia tendo gordura no fígado. Então, não é porque a criança está bebendo álcool, é porque a criança está comendo Você muito sabe, doce. você sabe que eu peguei agora, e eu sempre que alguém vai se matricular no nosso desafio, eu sempre pergunto, eu falo assim, deixa um áudio aqui para mim me contando da tua história, né? Porque eu quero entender, né? Eu gosto de fazer isso, né? Um por um e tal, quem tá lá sabe. E aí essa semana eu peguei uma moça que, assim, teoricamente sem problema nenhum de saúde, mas aquela coisa de praxe, tomou anticoncepcional a vida inteira, começou cedo e tal, né? Aquela vida. E tinha uma vida regrada também. Aí ela foi no médico, foi fazer exame, tava com estetose hepática, gordura no fígado. Ela falou: Nossa, mas como assim? Eu não como doce, eu não como, porque ela já tinha, porque o médico falou para ela: Não, isso não é causado por gordura e tal. O médico até foi legal com ela, mas a gente tem que identificar isso, porque se você não bebe álcool, se você não o que que você anda fazendo? O que que ela falou? Que ela tomava aquele suco de uva integral e suco de maçã integral todos os dias, Yep. né? Isso aí deu a esteatose hepática nela. Então, assim, suco é terrível, ok? Eu sempre falo, gente, se for pensar em tomar um suco, come a fruta, né? Fruta também precisa. Esse tanto de fruta que a gente tem hoje, a recomendação, né, que são 5 porções de fruta por dia, isso é surreal, isso é uma coisa assim que, Yep. né? Mas, beleza. E é uma mania de suco aqui, é uma mania, a pessoa vai tomar café da manhã, é o pão na chapa com um copão de suco de laranja e acha que tá arrasando. Suco de laranja é um dos maiores causadores de esteatose hepática também. E aí ela identificou isso, ela falou, eu tomo comprava aqueles garrafão, sabe, de suco integral de uva, super saudável. Nossa, isso é super saudável. Tem Ah, esse aqui é resveratrol, pouca. bom pra pele. Aí eu até falei pra ela, amiga, melhor você tomar um litro de vinho, então, né? Que vai ter o álcool, você vai ficar bem doida, já, né? Vai dar o mesmo efeito, mas você vai ficar. Yep. Mas aí a gente vai identificando as coisas, né? Também, assim. A fruta que e ainda mais, né? A fruta que existe hoje em dia não é a fruta que existia há 100 anos atrás, não era a fruta que existia há 200 anos atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas as frutas e os vegetais foram geneticamente alterados para ser gostoso. Para ser gostoso precisa ter mais açúcar. Eu falo isso sempre, sempre tô falando isso, mostrando as frutas como eram antes e hoje a gente chega no mercado, a gente vê aquele você, né, você acha todos os tipos de manga possíveis, você acha todos os tipos de banana possíveis. Gente, isso é uma coisa que não tem lógica, porque até porque os nossos ancestrais comiam esporadicamente, na época que dava fruta, Eu né? estava lendo ontem, eu acho que você até comentou da manga, né? Que uma manga tem 13 colheres de açúcar. É 13. um doce. É um É um doce. Por isso doce que as total. pessoas amam. Por isso que as pessoas amam. E é um dos maiores causadores de esteatose hepática é fruta. Fruta, gente, é laranja. Tem gente que come.
cinco, seis laranjas de uma vez só, tem gente, sabe? Uma coisa rápida, pode comer, é saudável. Então eu vou comer. Eu não como pão, bolo, bolacha, mas eu como fruta, né? Eu como Yeah. maçã. Maçã é uma coisa que é tão endeusado, né? Comi bastante também, maçã cozida para intestino, não sei o quê. Cara, maçã dá um pico de glicemia que assim, é inacreditável. Você fala, meu Quem Deus, que loucura, né? para quem é bem religioso, vamos se lembrar de Adão e Eva, né? É o fruto proibido. Então, Boa! tomem cuidado com a maçã. E com muitas frutas e com muitas frutas também que aumentam seu índice glicêmico. Eu tô com muita vontade de comprar um Continuous Glucose Monitor, um monitor contínuo de glucose para botar no meu braço e para eu ver como as comidas estão afetando a minha quantidade de glucose no sangue, né? É, mas já que eu só como carne mesmo, eu acho que eu vou estar bem, não vai ter muita coisa assim que vai Era mais aumentar minha glucose. Era mais para você testar. Quem fez isso recentemente foi a Kalina. Então, carne, ovos, tal, treina pra caramba. Mas ela colocou. Parou. Voltou. É porque, desculpa, eu tenho um timer que eu só posso ficar 1 hora no Instagram por dia. Aí bateu essa hora agora e aí caiu. Ok, Olha mas só, controlar. tenho que me E controlar. aí, Antônio, a Kalina colocou isso e começou a fazer testes. Aí ela começou a comer as coisas, né? Então, assim, e ela fez até o teste do doce de leite no pré-treino. Ah, ela fez também. E ela falou, gente, é surreal. E ela fez esse. Mas aí é interessante se você for fazer testes, né? Se você for Isso. comer as coisas para você ver Como afeta, né? Como tá me afetando e o que é que eu poderia comer se eu fosse reintroduzir, né? Mas eu não tenho nenhuma vontade de reintroduzir nenhuma comida, para ser sincero. Eu adoro uma carne, eu adoro uma ribeye prime, Eu eu sinto, adoro uma New nossa, York strip. nossa, tá chegando o almoço agora, eu já tô sonhando com bife. Aí eu falo assim pro meu marido, porque ele que faz a comida, ele compra carne, eu falo assim, amor, o que que a gente vai comer hoje? Aí ele fala assim, ah, acho que eu vou fazer uma lasanha. A gente praticamente faz a Lion Diet, praticamente eu como carne bovina, né? Yep. Então, assim, é sempre uma carne bovina, ou frango, né? Vísceras também, de vez em quando, só quando a gente sente vontade, então a gente não é de, aquela coisa de comer vísceras 3 vezes por semana, igual o pessoal fala, eu preciso comer fígado 3 vezes por semana. Eu falo, gente, você não precisa nada, se der vontade, você come, você precisa comer carne, gordura, carnes gordurosas e ok, sabe? As pessoas elas ficam querendo se prender a várias coisas também, né? Então a Yep. gente come isso, é o bifão, churrasco, uma carne de panela, e é isso. E foi uma das coisas que eu até postei num vídeo longo de 5 minutos de como começar a dieta carnívora para quem Eu, precisasse. Eu eu postei no meu, vi esse eu vídeo, postei no muito, meu muito, muito legal. Instagram. Quando você vai ver o ratio, né, que é a fração da quantidade de carne de músculo, que é a carne que a gente come normalmente, versus a quantidade de órgão que um animal tem muito mais músculo do que órgão. Então, querendo ou não, antigamente a gente. Concentrado de nutrientes, né? Também. Exatamente. Antigamente a gente comia, a maioria era carne de músculo, as partes mais gordurosas primeiro, e se a gente precisasse, a gente comia um pouquinho dos órgãos, mas era muito pouco comparado com a quantidade de músculo que tem. Então, querendo ou não, como você falou, os órgãos são empacotados de nutrientes. Então, se você comer demais, por exemplo, fígado, você pode ter hipervitaminose de vitamina A, porque o fígado tem muita vitamina A. Então, isso aí ficaria pior para você. Isso aí te deixaria se sentindo pior. Ah, eu vejo, tem também um ah, professor aqui chamado Barkey, e ele fala muito de quem toma suplemento de fígado, sabe? Aquele, Aqueles aquele. isso, os suplementinhos de fígado, que não é nem um pouco necessário, é o que ele fala, não é nem um pouco necessário, porque a carne já tem todos os nutrientes que você precisa, e se você precisar de fígado, você come uma vez ou outra, como você falou, quando você está com vontade, e isso pode também dar excesso de ferro no, E no aí, corpo. quando você está com vontade, é um sinal do corpo também que você pode estar precisando. Então, te deu aquela vontade, E né? Você vai lá e come.
porque não é uma coisa também, é por isso que as pessoas se forçam bastante. A gente teve um caso, por exemplo, no desafio, Antônio, vou contar bem rapidinho, e ela usou o fígado como uma ferramenta. Ela vem de um histórico de 11 anos suplementando ferro e ela não conseguia manter esse ferro. Então, os médicos eles já não sabiam mais o que ela tinha, se era uma doença autoimune, e ela passou uma vida assim. Então ela suplementava ferro na veia, o Noripurum, né, que é o remédio mais usado, suplementava via né, oral também, e não conseguia manter aquele ferro. Depois caía tudo, ela ferritina super baixa, e isso acarretava vários outros problemas, né? Então você já tem problema tireoide e tal, né? Enfim. E aí o que acontece? Ela iniciou a dieta carnívora, né? E ela comia fígado 3 vezes por semana. Mas ela falava também, eu gosto. E eu falava para ela, olha, uma boa carne bovina, ela vai ter um aporte de ferro também ótimo. Então, assim, beleza, se você quer comer fígado 3 vezes por semana. E aí, depois de 8 meses de estratégia carnívora, sem suplementar ferro, hoje ela tá com uma ferritina ok, tá com ferro ok. Né? Mas o que eu quero dizer, uma pessoa que vem com o histórico dela, que não conseguia manter o ferro, suplementando ali mês a mês, ou né, de tantos em tantos meses, ela falou isso, eu vou comer fígado 3 vezes por semana, porque diz que é o que tem mais ferro e tal, ok e tal, né? E não teve aí grandes problemas de hipervitaminose e tal, né? Yep. Ou excesso de ferro e tal, mas ela usou isso como uma ferramenta para ela e ela gostava bastante de fígado, né? Ela fala, não, eu adoro, tal, não sei o que, beleza. Mas não que você precise, né? Eu falo para as pessoas elas se obrigam. Ah, eu não gosto, mas eu me obrigo, eu tenho que comer porque é o multivitamínico, é o alimento que tem. Mas não, gente, na carne tem tudo, é igual Tem tudo. aqui. Quando o pessoal fica nesse fetiche do caldo de ossos, nossa, é uma coisa que aquele caldo que você ferve 15 horas o osso e aí, ai, faz bem pra tanta gente. Eu falo, aí sempre entro em polêmica, né? Porque eu bato de frente com as pessoas, é o caldo de osso lovers que eu chamo, né? Mas eu faço, ai, faz bem. Eu fiz bastante, não adiantou meus problemas intestinais também. E o caldo de osso também tem um grande problema que ele faz o corpo produzir histamina. Então, se o seu intestino não está curado, você não pode consumir caldo de ossos. Simples assim, faça um caldo de carne, faça uma carne de panela, não tenha trabalho com isso. E é o mesmo caso que entra o fígado, que eu falo, gente, para com esse fetiche né, tipo, para, Yep. só parem, comem carne, como carne. Isso, isso é uma coisa engraçada, porque quando eu era mais novo, às vezes a minha mãe fazia fígado pra gente comer. E era, sabe, do mesmo jeito que ela botava um pratão de carne pra gente comer, ela botava um pratão de fígado pra gente comer. Então eu não entendia, porque sempre que eu comia fígado, eu passava mal depois. E eu ficava, eu acho que meu corpo não gosta muito de fígado, eu acho que eu sou alérgico a fígado. Eu com tipo 10, 12 anos assim, pensando, pô, toda hora que eu como fígado eu passo mal. Mas aí eu não sabia. Então, quando eu li que talvez eu estava comendo muito mais fígado do que meu corpo precisava, então aí eu percebi, ó, na verdade é porque eu estava comendo fígado demais. E uma coisa que você comentou também é sobre o bone broth, que é o caldo de ossos, tem histamina. Você pode comentar um pouquinho para quem não sabe o que é histamina e como isso pode afetar seu corpo? Porque eu sei que muita gente aqui nos Estados Unidos, quando entra na dieta carnívora, tem essas reações à histamina, né? O que pode ser nem um pouco legal. Então, pode falar um pouquinho sobre a histamina pra gente? Reações que o pessoal fala, reações alérgicas, né? E que de uma certa forma, hoje eu entendo muito bem, falando a grosso modo, né? Intestino permeável. Então, as pessoas todas estão com intestino permeável. O que é uma reação alérgica? Intestino permeável. Aí eu falei para você não, ontem, não sei. Menopausa é uma coisa que não existe. Alergia também é uma coisa que não existe. Tanto que a estratégia carnívora, né, as pessoas, por exemplo, eu não posso usar brinco, eu tenho uma reação alérgica. Com a estratégia carnívora, eu consigo usar brinco, sem ser de ouro, entende? De novo, então assim, não dá reação alérgica nenhuma, entende Interessante. isso? Então assim, e aí o que acontece? Da mesma forma que o ovo, né? Explicar uma coisa interessante. É o caldo de ossos. Ele ultrapassa a barreira do intestino permeável e ativa o sistema imune. Então, ativando estamina, qualquer coisa que seja. Isso vai para sua
corrente sanguínea, vai ativar um monte de coisa. O caldo de ossos faz isso também, né? Da mesma forma que o ovo. Por isso que a gente fala sempre assim, por isso que eu gosto de conhecer a história das pessoas que estão passando, porque através do meu conhecimento eu posso dar instruções um pouco mais particulares. A pessoa, por exemplo, me fala: "Ah, eu tenho tiroidite de Hashimoto, pô, é uma autoimune". Tá. Não coma ovos por pelo menos um ano. Aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas eu como bastante ovo". A pessoa tem candidíase recorrente, cistite. Não coma ovos, não coma caldo de ossos, porque vai fazer a mesma coisa. O caldo de ossos também ultrapassa a barreira do intestino permeável, ativa o sistema imune, né? Provocando aí uma reação histamínica, no caso, que seria, engloba todas as alergias, né? Então, e isso é uma coisa cientificamente comprovada. O ovo, por exemplo, ele é um excelente alimento, mas se você tá com o intestino fechado, né? Por quê? Porque ele vai. A Clara falando assim, né? Tipo, Yeah, a as pessoas proteína falam do. assim, Yeah. as pessoas falam assim, mas e se eu comer só a gema? Eu falo, gente, tá, come carne, você vai ficar separando ali. O que você vai fazer com a Clara? Um suspiro depois? Um bolo? Sei lá, né? Mas, enfim, as pessoas sempre querem buscar alguma coisa. E aí o que acontece? O ovo também é uma cultura de bactérias, o ovo alimenta e ativa a cândida. Então, assim, várias pessoas, Antônio, que têm, tipo assim, cândida, mulheres geralmente, né, que estão com o sistema imune baixo, tem essas candidíase. Eu tinha, né, candidíase, cistite, inclusive nas minhas férias na Bahia, aí, uns coisas de 2 meses atrás, eu passei 2 meses abrindo exceção, comi cocada, tomei capeta, tomei não sei o quê, tive candidíase. Entende? Eu já estou há um ano e pouco na estratégia carnívora. Então, para você ver como isso é frágil, mas eu tinha sempre. E o que eu quero dizer? Que a pessoa vem falar para mim assim: eu tenho cistite sempre, eu tenho candidíase sempre. E eu falo assim: mas o que você come? Eu como tal, 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 mas já tô na carnívora há 3 meses e ainda continuo tendo. Eu falo: você come ovos? Cara, a hora que a pessoa tira os ovos, em 15 dias ela não tem mais nada. Yeah. Começa a sentir que tem matado, entendeu? Porque ativa mesmo. E a mesma coisa acontece com o caldo de ossos, entendeu? Ele, né, estimula libera, né? Porque se você está com o intestino aberto, ele vai ultrapassar também. Então eu falo, gente, não complica, não precisa fazer. E vários profissionais de saúde endeusam tanto, e médicos, e nutricionistas, você tem que fazer caldo de ossos, e eu fazia. Nossa, o meu freezer era só caldo de osso. Passava 5 horas cozinhando aquilo e falava que era bom para o meu intestino, porque tem a lisina, porque tem não sei o que. Gente, isso tem na carne, né? Esses dias eu até comentei numa página famosa, que eu gosto de comentar umas coisas e até para avisar o pessoal, mas geralmente cria uma polêmica, o comentário tá lá com mais de 300 curtidas, e o pessoal até hoje chega ali no meu direct, como assim, não sei o quê, porque eu falei, gente, não complica, a carne tem tudo, carne e gordura curam o intestino. Yeah. Ponto, não precisa ficar se matando para fazer caldo de O osso, único pelo amor de Deus. o único caldo que eu tomo é o caldo de gordura. Sim, você É, faz uma carne ali de panela, é, é o suquinho que sobra aquela. sobra, o suquinho que sobra, eu boto do lado e eu vou comendo com a carne, ou até bebo mesmo, como se fosse um side ali para carne. E outra coisa que isso, você comentou da histamina também, quem come carne aged, que carne envelhecida, essas carnes envelhecidas também têm uma concentração maior de histamina, e que podem ser talvez Tudo não tão boas mais para você. processado, eu acho, né, Antônio? Tudo que é mais processado, né? Uma carne mais processada. É o que você fala assim, uma carne tipo como se fosse um bacon. Não, É, depois. o que eu tava falando, o que eu tô falando é carne que é envelhecida mesmo, sabe? Que você, sabe quando você vai às vezes em restaurante e tem uma carne pendurada assim, ela tá envelhecendo. É. Ou quando você embala a carne a vácuo e você bota no refrigerador e fica lá 60 dias. Isso aí tá aumentando a quantidade de histamina na carne. E tem Às uma vezes, e às vezes fica mais pode, que é gostosa.
ela não pode comer carne a vácuo e que ela não pode comer carne muito congelada, só fresca, porque Yeah, dá reação nela. yeah, Ela tava falando esses dias, isso faz muito sentido também, né? Mas não são todas as pessoas que têm esse problema tão peculiar com isso, né? A gente exato. não pega muito, assim. Lógico que a gente sabe que a carne, quanto mais fresca, melhor. Igual a gente está sempre viajando, e meu marido, a gente não tem um freezer assim, então a gente procura comprar carne no dia a dia. Para a gente consumir no dia, a gente vai no mercado, açougue e tal, compra aquela carne. Lógico que a gente sempre prioriza não sendo a vácuo, se tiver aquele açougue ali raiz, né, que a gente chama de açougue raiz, Yeah, e com aquela carne fresca que chega uma vez por semana, tal. A gente, ok, mas se tiver que consumir carne a vácuo também não é uma coisa que dá reação, mas isso que você está falando faz sentido, mas são pouquíssimas yeah, pessoas que sentem yeah. tal. E ela estava até me falando que se ela congelar a carne e depois comer, dá É, reação nela. Eu falei, yeah. uau! É chamado histamine reactions, reações à histamina aqui nos Estados Unidos. Sim. É um termo bem forte aqui. E você também comentou sobre o ovo. Eu decidi tirar o ovo depois de 4 meses de dieta carnívora. Eu ainda não tive nenhum cheat day, né, que chamam. Eu ainda não comi nada além de carne, ovo e manteiga. Na verdade, eu provei leite cru depois de um mês na dieta assim, mas eu sou um cara que gosto muito de comer, então o leite cru tava igual milkshake para mim. Tava muito doce, aí eu comecei a beber 4 copos por dia e já vi que não era para mim, então eu Eu parei. sou uma pessoa que eu sou totalmente contra Eu, leite, né? Então, quem me conhece sabe, totalmente contra leite, queijo. E tem uma tribo carnívora que tem esse viés, né? Queijo, leite cru, e aí mostram os estudos e tal, mas eu acho que é uma coisa que não funciona, principalmente para o nosso público, assim, que vem com compulsão, vem com sobrepeso, vem não precisando curar alguma, funciona, alguma coisa. não Não funciona. funciona, porque o leite ele é açúcar também, né? Então você vai liberar ali, é um produto que também cru mal, Menos. né? Mas é um produto que me parasita, tem muito estrogênio. Então, assim, eu acho que não compensa a jacada com leite. Eu acho que o pior viés do leite é justamente essa contínua aumento da glucose no sangue, que vai toda hora influenciar a sua insulina. Isso aí, como a gente já conversou, no longo prazo não é muito bom. E ainda mais com o tipo de pessoa que eu sou e que você falou que os seus alunos também são, que são esse tipo de pessoas que estão querendo se curar de talvez comer demais, de estar sempre em sobrepeso. Então, o leite realmente Você é sabe muito fácil. a coisa mais difícil da pessoa largar dentro dessa estratégia é o queijo. É a coisa mais difícil, é a coisa mais viciante que tem. E as pessoas, elas. Porque assim, vicia mesmo, né? Yep. Cara, é dificílimo. Todo mundo come o queijinho, o queijo faz parte da vida de todo mundo. Ah, eu sou carnívora, eu como um ovinho ali com queijo de manhã. Eu comia sempre, eu já tinha largado o leite há mais de 10 anos, mas eu comia queijo, né? E aí, quando eu entrei na estratégia carnívora, eu larguei tudo, larguei o queijo, larguei tudo. E assim, queijo é extremamente viciante. As pessoas têm muito problema em largar. E ele também ativa a cândida, ele também tem uma série de coisas que, Yep. que não são tão legais assim, né? Uma maçaroca de coisa ali. Eu falo, ai, Eu estou há um mês na Lion Diet, que é só carne vermelha e sal. E eu acho que eu não sei dizer ainda, mas quando eu reintroduzir o ovo, eu vou saber por 100%. Mas eu acho que eu estou me sentindo muito mais focado, muito mais centrado, muito sem mais dúvida. determinado sem o ovo. Realmente, Eu você, fiquei você muito comentou isso. tempo, os meus primeiros quase um ano de estratégia carnívora, 7, 8 meses, eu fiquei sem ovos, até por causa dessa cura intestinal mesmo, né? Então eu já entendi ali que ele não poderia me fazer bem e cortei. Hoje, se eu for comer ovos, o que é muito difícil, porque eu já perdi o hábito também, vai ser um ovo caipira, igual eu estava aqui no interior de São Paulo, Yep. e aí tem aquele ovo caipira mesmo, e aí eu posso comer um e tal. Mas tem uma história muito legal do ovo, né? Eu falei que ia falar do nosso aluno diabético tipo 1.
tá? Que é onde o pâncreas ele não produz insulina. E se você for pesquisar na literatura científica, uma pessoa com tipo 1, ela teoricamente não poderia fazer a dieta carnívora porque tem aquele lance de acidose e tal. Eu não vou explicar aqui em termos técnicos, porque eu achei isso uma idiotice, isso é uma coisa que não entrou na minha cabeça, mas tudo bem, né? E aí veio o Leomar, incrível, a gente tem uma live com ele também. E ele tá há 3 meses em dieta carnívora, só para você entender o lance do ovo também. E ele gostava muito de ovo, mas quando ele veio parar no nosso desafio, ele tomava insulina 4 vezes ao dia, 15 unidades. E quando ele veio conversar comigo, sem disposição para nada, um sobrepeso, tomando insulina, eu falei, Leomar, o que que você come? Ele falou, eu como o que o médico mandou eu comer: arroz, feijão, legume, carne, enfim, aquela coisa, eu injeto insulina. Eu falei, Leomar, será que você não consegue entender essa conta, né? Não bate. Tudo que você come é o que faz você ter que injetar insulina. Então, assim, a partir de amanhã, coma só carne e gordura. Ele falou, nossa, sério? Porque assim, as pessoas elas não sabem que elas podem fazer isso. E eu sempre falo isso, a gente leva uma boa nova para as pessoas, né? Como se fosse um evangelho mesmo, uma boa nova. Você pode fazer isso, você pode comer só carne. E ele falou: uau, mas eu amo carne, eu amo torresmo, eu amo não sei o que, eu vou comer só carne então. E ele começou no outro dia. Uma semana depois, ele estava injetando insulina 1 vez ao dia. 15 dias depois, ele mandou um áudio para mim chorando e falou: Carla, eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma vida extraordinária igual eu tô tendo. Então, assim, dá vontade de chorar, assim, com o que ele falou, porque assim, e hoje, 3 meses depois, ele tá trabalhando melhor, ele já perdeu mais de 10 quilos, ele injeta insulina, quase não tem dia que ele não injeta porque ele não precisa. E carne, ele come 1 quilo de carne por dia, e ele me manda os pratos dele. Aí eu vou chegar na parte do ovo. Essa semana passada ele falou: Carla, posso comer ovo? Tal, né? As pessoas perguntam se podem, né? Tal. Eu falei: Léo, faça o teste. Da mesma forma que você fez o teste, você descobriu que erva mate, ele mora no sul, aumentava a sua insulina, né? Erva mate, tal, né? Café também, porque ele levava uma garrafa de café pro trabalho, mate, chimarrão, né? Uhum. Tal. E ele começou a descobrir que aquilo ali aumentava a insulina dele. Ele cortou. Ok, baixou, tal, beleza. E eu falei assim: você faz o teste. Ele comeu ovos, aí ele ganhou aquele ovo caipira, né? Comeu uns 5 ovos. No outro dia ele estava no trabalho, ligou para mim: Carla, passei mal a noite inteira. Eu falei assim: Léo, mas você tá bem agora? Porque eu fico monitorando ele, né? Um diabético tipo 1 né? É uma questão ali também. E aí ele falou assim pra mim: não, eu tô indo pra casa. Eu falei: então vai pra casa, ferir a sua glicose, porque o aparelho dele tava em casa. E eu praticamente insisti pra ele ir lá e falei assim: vai lá, porque você não tá se sentindo bem e tal. Quando ele foi aferir a glicose, tava em quase 200. Olha só. Aí eu falei assim: então nada de ovos, ok? Nada de ovos. E Falei, bom, é essencial saber que você pode testar com os alimentos depois que, como a gente já conversou, você está nesse estado mais puro possível, que é o estado carne e sal. Se você está no estado carne e sal, você vai saber como qualquer outra comida está afetando o seu corpo. Você vai, exato. exato. Então você vai estar completamente diferente. E é impressionante como muita gente, muitos cientistas e médicos pensavam que a diabetes tipo 2 não era tratável, né? E já saíram estudos com a dieta cetogênica mostrando que a dieta cetogênica é boa para tratar diabetes tipo 2, não só, e a dieta carnívora é uma dieta cetogênica, mas é mais pura ainda do que uma dieta Sim. cetogênica, porque não tem todas as baboseiras de oxalatos, de lectins, lectinas, etc. Mas isso aí já é outra conversa. Azeite, Azeite, óleo de coco. exatamente. E não só a dieta cetogênica não só é boa para tratar diabetes tipo 2, como é boa para tratar outras doenças como esquizofrenia, doença bipolar, déficit de atenção, até autismo. Tem, Cara, tem doutores é aqui que fantástico. isso que me dá mais vontade de continuar a fazer vídeo, apostar sobre. Tem doutores aqui que falam que tem pacientes deles, obviamente são casos, case studies, né? Estudos de caso, mas quando você ouve isso milhares e milhares de vezes, tem alguma coisa que está acontecendo, certo? Mas a dieta cetogênica
cetogênica em si já é mostrada para ajudar, só que esses doutores que indicam a dieta carnívora falam que tem pacientes que são autistas e a mãe deles comentam que o filho não falava há não sei quantos anos, depois de começar a dieta carnívora, o filho começa a falar de volta. E A gente fala muito sobre isso, autismo, né? O é, autista, ele tem uma questão de sensibilidade alimentar muito forte, né? Ele tem intestino totalmente permeável, ele já é intolerante a glúten e lactose, isso é uma coisa que eu sempre falo, mãe, tira glúten e lactose do seu filho antes de qualquer coisa, ok? Tá, né? Porque às vezes a criança estuda, mas assim, olha, a gente recebe tanto depoimento é impressionante o que a carne e a gordura conseguem eu fazer quero muito com e saber desses TDAH seus também. isso. Eu quero muito saber desses seus depoimentos, Carla. Por favor, fale um pouquinho para quem está assistindo aqui, alguns dos seus depoimentos que você já teve. Você tem 10 turmas, né? Você já É, teve 10 a gente turmas, fora os que você já ajudou sem estar na turma, isso é um fato. sempre, sempre.